Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médico-odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Todo mês de novembro, nós falamos sobre dois assuntos marcantes. É o mês onde a prevenção, do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, que sempre se fala sobre Novembro Azul, mas eu acho curioso porque eu não estou escutando quase nada sobre isso. E uma data que é marcante, que realmente faz com que isso mexa com a gente, é o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas dia 20 é feriado? Todo ano nós escutamos isso. Na minha opinião, todos os dias deveriam ser lembrados desta forma. Porque todos nós somos iguais perante a Deus. Eu sempre falo isso. Minha filha hoje ainda estava comentando comigo sobre uma questão aí de uma faculdade, que eu não vou falar o nome, onde os alunos ali utilizaram de palavras pejorativas. Eu fiquei tão revoltada, gente. E olha que são estudantes, acho que de direito mesmo. O que será que vai ser realizado, Porque aconteceu isso neste período agora, Acho que era um jogo interclasses, alguma coisa assim, e houve esse tipo de situação tão complexa e tão desnecessária por estudantes, uma faculdade até de um nível, que o pessoal fala, uma faculdade boa, tal, nem tanto. Essa é a minha opinião, tá? Porque as pessoas têm que respeitar as outras, todos nós somos iguais, óbvio. Um tem cargos diferenciados, se voltam para áreas diferentes, mas todas as pessoas têm valor e devem ser tratadas com respeito. Aqui na nossa cidade nós temos uma subsecretaria que é voltada totalmente à igualdade racial. Está à frente da secretaria, olha, uma pessoa que eu gosto demais, ela já faz um trabalho há muitos anos, é a Andréa de Andrade, está aqui com a gente. Nós vamos falar sobre os trabalhos que foram realizados neste ano. E o Dia da Consciência Negra é feriado ou vai ser um ponto facultativo? Porque dependia dos municípios, Todos os anos passados dependia dos municípios para que fosse ou não decretado o feriado. E essa data, o dia 20 de novembro, marca a morte do Zumbi dos Pilares, aliás, dos Palmares. A legislação brasileira determina benefícios para quem vai trabalhar durante o feriado. Nós estamos até vendo uma matéria aqui do dia 18 de novembro, às 4h01 da manhã, foi atualizado pelo G1 e a gente está falando sobre isso, porque faz referência à data da morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 1695. E aí, então, essa data que marca a morte desse líder quilombola, o Zumbi dos Palmares, agora é feriado nacional. Depois de tantos anos é feriado nacional. Essa alteração ela foi aprovada no Congresso em novembro do ano passado, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Antes, essa data não fazia parte do calendário nacional e nem era considerado também ponto facultativo. Olha isso, foi decretada uma data que fosse de uma consciência tão importante e cada município colocava ali como ponto facultativo ou não. Esse dia era reconhecido como feriado em 6 estados, E aproximadamente 1,2 mil cidades, ou seja, a folga dependia de lei municipal ou estadual. Apesar de um feriado nacional, não é todo mundo que acaba sendo beneficiado. Está até aqui nessa matéria do G1, A legislação trabalhista autoriza o funcionamento das atividades em setores que são classificados como essenciais. Aí vem a matéria toda aqui falando sobre remuneração e tal, mas o que nos interessa aqui neste conteúdo é que é agora, sim, feriado nacional. Vamos conversar um pouco com a Andréa, falar desse trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade desde quando o prefeito Guti, ele entrou como prefeito há 8 anos, foi feita essa pasta tão importante na nossa cidade. Vamos mostrar algumas imagens e falar desse trabalho tão importante aqui na nossa cidade. Vamos agora de GX Supermercados, mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Nas redes sociais você encontra cada vez mais novidades. Lucas mostra, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993,
economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a Adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia. Adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas. Então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Muito bem, já estou aqui com a Andréia. Fiquei super feliz que deu certo a agenda para que ela pudesse estar aqui conosco, para a gente poder falar de uma pasta tão importante na nossa cidade e que executa atividades e trabalhos durante o ano todo, né? Desde o mandato do prefeito Guti, sempre vem fazendo uma atuação bastante marcante, né, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada, Cássia. Eu que agradeço a sua disposição. Você é muito querida. Quando na outra semana veio o convite que eu não podia estar, eu falei, olha, eu quero ir, faço questão de ir, porque a Cássia é muito querida. E eu que agradeço, é sempre gostoso demais estar aqui com você e admiro demais o seu trabalho, você como mulher, como profissional. E nessa área ainda, né, é mais que necessário ter uma pessoa como você. Muito obrigada. Realmente, eu fico muito feliz, né, de ouvir suas palavras, porque eu procuro fazer um trabalho realmente atuante aqui, de falar de questões onde as pessoas às vezes parece que não quer tocar na ferida, né? Parece que assim, existe, né, deixa passar, mas é muito complexo quando a gente toca na ferida de falar. Já se passaram tantos anos, já aconteceu tantas situações e ainda continuamos a falar sobre essa discriminação, sobre esse preconceito, sobre essas ações e atitudes que nem aconteceu recentemente numa faculdade, que eu não vou falar o nome, de alunos que estão ali para que possam fazer justiça e de repente a gente se depara com situações que são enojadas, na minha opinião. É difícil, né, Andréia? É muito difícil. Lembrar que nós estamos falando de racismo, né? Que é crime, né? Isso. E usaram outras palavras, né? Olha, foi assim absurdo, gente. E é vergonhoso saber que essa universidade, né, renomada, tem alunos que ainda praticam, né, o racismo descaradamente, né? Porque também é uma forma de humilhação. A gente sabe que o racismo ele é uma herança aí que vem de muitos anos, mas o que a gente não espera é que esses alunos, né, desse curso específico, exato, que estão ali, que foram orientados, que foram, né, formados para serem cidadãos e para serem formadores de opinião, para tratar de direitos humanos, que esses alunos pratiquem crime, né? Um crime, porque o racismo é crime, a gente não pode deixar de lembrar isso, né? Porque hoje a gente fala na discriminação, fala no preconceito, né? Mas como se fosse um band-aid em cima dessa dor. Mas, na verdade, é uma prática de racismo. E ela é crime, e tem que ser enquadrado como crime. Com certeza. Nessa atuação da pasta que você está à frente, como foi as situações que ocorrem, o que mais marca para você diante do dia a dia, do que você encontra diante das atitudes, como a gente está comentando agora, da faculdade, que ainda continua a persistir? Lembrar que na Subsecretaria da Igualdade Racial nós estamos dentro de um outro escopo de atuação, que é um escopo de gestão de políticas públicas, né? Então, todos os temas, todas as causas, eles têm vários escopos, vários níveis. Então, tem as pessoas que são ativistas, que ela tem uma outra liberdade de atuação. Tem o pessoal que é do judiciário, que tem um outro papel. E nós, enquanto prefeitura, estamos como gestores de políticas públicas. Então, o nosso papel é encontrar uma saída
para aquele problema, né? Para que vire um objetivo claro e palpável na vida do cidadão, né? Na população negra em si. Então, a gente não dá para parar para pensar nesse outro lado de quem, nossa, poxa, né? A gente se reveste de coragem e vai lá e fala, nós temos que enfrentar. O que nós vamos fazer para enfrentar o racismo, né? É mais nesse sentido que a gente, enquanto subsecretaria, trabalha. Então, a gente faz a formação de pessoas, né, através de programas, a gente faz cursos, palestras, seminários, faz a atuação do servidor público com olhar para as questões raciais. Que legal. Né? Porque eles atendem muitas pessoas e ninguém está livre de praticar o racismo. Né? Ninguém está livre de praticar, porque ele é uma herança, né? Que tem um pessoal que fala racismo estrutural, usam algumas palavras como se fosse algo aceitável, que já acontece há tanto tempo, né? E que tipo assim, isso é comum. Não, não é comum. Né? Lembrar que não é porque tem as nomenclaturas, né? O racismo institucional, o racismo estrutural, não é porque ele tem esse nome ou porque é dado para ele esse lugar que ele não tem que ser, né, combatido. Isso. Então a gente faz, enquanto política pública, as coisas acontecerem. Hoje nós trabalhamos mais dentro dessa atuação para o servidorismo público, porque eles é quem atende a maioria das pessoas. Se eles não tiverem um olhar para as questões raciais, eles vão atender, mas não vão ser efetivos no atendimento. E aí a gente fala das outras pastas, né? Então a população negra em si, ela é uma população que ela é discriminada racialmente, que ela tem menos acesso, né? E lógico, quando a gente fala de pobreza, todo mundo tem, né, lá as suas mazelas. Porém, se o servidor público atende uma pessoa que ela tem questões raciais dentro da história dela e ele não sabe reconhecer, provavelmente o encaminhamento que ele faz dentro daquela pasta, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência social, não vai ser um encaminhamento efetivo, porque ela precisa de um cuidado a mais. Muito bem. Falando em tudo isso, nós sabemos que esse trabalho ele já vem há muitos anos. Quando o Guti ele entrou no primeiro mandato, ele já foi designando ali na Secretaria de Direitos Humanos esses viés, né, de subsecretarias como do idoso, da mulher, do adolescente, da igualdade racial, das políticas da diversidade e essas questões todas, né, e também das políticas de inclusão, né, acessibilidade e inclusão. Então, assim, subdividiu essas secretarias. Diante desse trabalho, que você está lá, acho que desde o começo, né? O que marcou mais para você nesses 8 anos, né? Em todos esses momentos que a gente percebe que parece que não houve evolução, né? As pessoas continuam batendo na mesma tecla de falta de respeito, falta de união, né? E de reconhecimento também. Só para a gente fazer uma memória histórica, a Subsecretaria da Igualdade Racial, ela existe já desde antes. Ela estava junto com ela era a Coordenadoria da Igualdade Racial. Isso, era a coordenadoria. E se ela estava institucionalmente, estava com as políticas de mulher, para mulheres. Então, aí, quando o Guti assumiu a gestão, ele fez lá um arranjo institucional, que era a Secretaria de Direitos Humanos, e colocou as subsecretarias, porque somos políticas transversais, né? Todas essas políticas que estão lá são políticas transversais. Ou seja, são políticas que precisam atravessar outras pastas, ir além, né? Não dá para atender, né, sob o guarda-chuva de uma política macro. Por exemplo, a educação atende vagas, né? Isso. E a igualdade racial, ela passa pela educação, ela passa pela saúde, ela passa pela assistência social. Então, ela é transversal, ela tem que estar presente em todas essas políticas. E eu entrei na subsecretaria, eu sou servidora pública de carreira, eu vim meu acesso é da saúde, eu vim da Secretaria de Assistência Social, fiquei muito tempo lá e entrei em 2018, quando tinha acabado de se tornar subsecretaria. Isso. Entrei como, né, gerência, como chefe de divisão e fiquei lá e há 1 ano e meio eu estou como subsecretária. Então, a gestão dessas políticas, ela é desafiadora, né? Porque você tem que entrar dentro de uma outra pasta para conversar sobre as questões raciais não é uma missão muito tranquila. Porque o outro gestor, ele tem as preocupações dele. Exatamente. Né? E aí, quando você chega para falar, mas o senhor tem que ter um olhar racial
para essa questão, às vezes é difícil de entender, né? Até porque as questões raciais, elas não estão instituídas ainda, né? Existe aí há muitos anos, mas no arranjo institucional das prefeituras, né, não está ainda instituído. É igual acessibilidade e inclusão, gente. Tem tantas leis que já estão designadas, né, ali para que elas possam estar atuando, mas o que vem de pessoas aqui, presidentes de entidades, pessoas ativistas, e falam, Cássia, não tá, você precisa de ver, eu passo por isso, por aquilo, eu falo, mas gente, isso daí é lei, já foi aprovado, já é para estar atuante. Não tá. O que fazer, Andréia? Não é porque é lei, né? Aliás, é exatamente porque virou lei, porque não estava sendo cumprida alguma coisa, né? E não é porque tem a legislação que a legislação dá conta. Isso. Na verdade, o cidadão ele tem que exigir o direito dele. E a gente, enquanto agente público, né? Nós, agentes públicos, gestores, a gente tem que fazer cumprir a legislação. E dá trabalho, hein? Dá bastante trabalho, porque a gente passa por essa questão do entendimento do outro ator, né? Do gestor, às vezes do próprio judiciário, né? Por exemplo, na parte da polícia, às vezes para fazer o boletim de ocorrência, há uma dificuldade de entender o que é racismo, né? Então, a vítima, ela passa por diversas situações que ela desiste. É igual a mulher que, infelizmente, acaba sendo, passando por um transtorno de violência sexual, que eu detesto falar aquela palavra horrível. E, às vezes, ela pergunta para si mesma, que já aconteceu, de eu entrevistar algumas pessoas, fala assim, para que eu vou passar outro vexame, outra vergonha, outro dano psicológico, porque vai perguntar com que roupa que eu tava, aonde que eu tava, que hora que era, porque parece que a vítima foi culpada pela ação da pessoa agressora. E é triste isso, a gente saber que também na igualdade racial, que é para ser igualdade, continua acontecendo isso. Você perguntou o que mais marca, né? Tem algumas questões que nem, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar de racismo nessa forma mais punitiva, né? Quando acontecem episódios nacionais. Então, quando um jogador de futebol ele é vítima e aí cria-se todo, né? Aquela questão, essa outra situação da universidade a gente escuta. Mas no dia a dia as pessoas não se enxergam praticantes do racismo. Né? Elas não se enxergam sendo discriminatórias, elas não se enxergam sendo, né, preconceituosas. E essa é uma questão que a gente precisa mudar culturalmente, né? Precisa mudar na escola, precisa mudar dentro de casa, com os nossos, porque para eles enxergarem isso, porque como eles são criados, né, com esse DNA do racismo, quando eles colocam para fora, eles não se enxergam e eles estão cometendo uma injustiça com o outro, né? Com o outro ser humano, inclusive. Então, isso marca muito, porque as pessoas acham que o racismo só acontece quando está na televisão. E não é? Não é só na televisão. E vou dizer para vocês, eu gostei demais do tema do Enem. Até a professora Sandra Santos esteve aqui com a gente, eu até falei, quando teve que minha filha saiu que eu fui buscá-la, falei, e aí, o que você achou do tema? Maravilhoso, mamãe! Porque tem que começar na educação, porque tem que fazer com que aconteça as políticas e tal. Ela citou lá, acho que 3 ou 4 escritores lá, eu falei, gente do céu, como vale a pena a gente colocar os nossos filhos a verem as outras pessoas de forma igual. Ela mesma sempre falava para mim, mamãe, olha só quem construiu o Brasil, mamãe, quantos anos eles ficaram trabalhando, mamãe, fazendo um trabalho pesado. Poxa, gente, é só olhando. Não é? É valorizar todas as pessoas, independente da função, independente do que faça, da etnia, da cor, de onde veio, todos nós somos seres humanos. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar de igualdade, de respeito com as pessoas. A partir do momento que a pessoa te respeita, respeite também. Né? Não vai denegrir por causa disso ou daquilo que você acha, não é? E foi muito bom você falar nisso, porque a educação, nós temos 2 legislações que uma já tem 20 anos, a outra já está chegando com 15 anos, que é as leis 11.649 e a 10.645, que é a obrigatoriedade de colocar no currículo escolar a história afro e a história indígena. E tá? Então, existe... Eu não posso falar que aqui em Guarulhos a gente não tem esse esforço, né? Pelo menos na rede municipal. Na rede estadual a gente tem visto, mas a gente acompanha um pouco mais de longe. Mas tem muito esforço. Agora, o que eu queria falar é que como a gente também faz parte
dessas formações, a gente tem um olhar de monitoramento, tem um olhar de leitura do ser humano, né? Porque são as questões que a gente trabalha. E aí, qual que é o retorno que nós temos, às vezes, do coordenador pedagógico, de quem está mais para cima, do diretor, né? E que a gente também vê. O próprio professor, ele tem dificuldade em aplicar a lei, porque a gente está ainda na fase de... já deveríamos estar na fase deles estarem aplicando totalmente a história para os alunos. E nós estamos na fase de formá-los. Existem livros que falam a realidade? Existem livros, existe literatura. É, porque eu já fico até meio assim, tem o livro? Não, tem a literatura, só que nós temos muita dificuldade de professores que eles não aceitam, porque eles acham que são questões religiosas, são questões culturais que não têm a ver com a pedagogia, que não é isso, e a gente tem essa resistência. E nós temos esse mesmo problema, essa mesma questão com a intolerância religiosa. Também, né, existem crianças que têm aí as suas religiões dentro da escola, são questões culturais, que elas vêm com a cultura da religião dela, e os professores também, alguns educadores, posso falar todos, alguns educadores têm também essa dificuldade. Sente dificuldade em poder passar esse ensinamento. Aceitar e passar o ensinamento, porque eles não acreditam, né? Então, é um desafio enorme. E você vê, minha filha colocou isso na redação dela, que tem até uma frase, daquele escritor que escreveu O Príncipe, esqueci o nome dele. E ela coloca lá, que ele fala, é uma frase famosa, que diz assim, ou entender, né, só para você que está nos assistindo, não adianta ter as leis se as pessoas não colocam essas leis em prática, porque sentem resistência de outras pessoas que não querem que coloquem em prática. Sabe? É mais ou menos isso. E você fala... Gente, nós estamos já chegando na década de 2030 daqui a pouco, e a gente passa por todos esses anos, desde 1888, né, antes até, a gente percebe essa resistência e hoje continuamos a falar sobre as mesmas questões. Na sua visão, Andréia, você como gestora de uma pasta tão marcante na cidade, o que poderia ser feito? Assim, existe uma saída? Como fazer com que essa nova geração ela possa estar diferente do que a gente está vendo hoje, dessa intolerância e dessa violência tão grande que a gente vê acontecer? Eu não posso dizer para você que eu não acredito que as novas gerações estejam mudadas, né? Eu já acho que está mais da nossa geração para cima. Mas, claro, a gente vê, né, gerações mais jovens aí que ainda têm resistência, mas eu não posso dizer para você porque não é predominante. Acho que nós que estamos mais, né, calejados, é que é mais difícil de mudar essa questão cultural. Agora, enquanto gestão de política pública, e aí parece que falar mais do mesmo, mas enquanto a gente não tiver orçamento para executar, né, programas, projetos, né, para implementar serviços, a gente não avança. A gente não avança. E isso eu estou falando do governo federal para cá, não posso nem falar que é Guarulhos, né? Do governo federal para cá, nós não temos mesmo na instituição, né, dinheiro. A verdade é essa, não tem dinheiro para Ou seja, a receita que vem, ela é muito ínfima, muito pequena diante da necessidade tão grande de se contratar pessoas, de fazer com que essas pessoas possam estar atuando da maneira como tem que ser. Ô Lucas, quanto tempo nós temos aí? 2 minutinhos. Ó, nós vamos mostrar algumas imagens rapidinho de alguns momentos que já aconteceram durante esse ano nessa pasta aqui da nossa cidade, onde nós tivemos ali muitos trabalhos que foram executados, né, Andréia? Isso. Aí é o grupo de trabalho da saúde, legal, né, que é o GT da População Negra, que trabalha as questões de saúde para a população negra, migrante, povos ciganos, LGBT. Então, é específico, é aquela questão do recorte racial e da transversalidade. A gente entra na pasta e o que é que a população negra precisa especificamente. Então, tem esse grupo que já é da saúde, que já tem muito tempo, que ele trabalha muito bem também. Nós fazemos parte, compomos esse grupo. Você sabe que eu vi um trabalho que a professora Sandra, ela estava comentando, ela fez um evento recente e ela estava falando de uma empresa que contratou 14 haitianos que estavam aqui. Eu falei, gente, que coisa linda. O nome da empresa, deixa eu ver, eu vou achar aqui. A empresa é a Carnevale. Contratou 14 haitianos. Eu fiquei, assim, muito contente. E eu vejo que a sua pasta também, ela é bastante atuante, né? Esse daí também é mais um momento marcante, né? Isso aí é uma das formações, aí com a população de rua. A gente fez esse ano,
é uma formação com a população de rua, Centro Pop, acho que eu não sei se é Gupoúva, é Centro, não lembro, mas é com a população de rua, eles assistiram um filme, depois fizeram uma reflexão. Que legal, lembrar que hein? a população de rua é majoritariamente população Puxa negra, vida. né? Nossa. Pardos e pretos. Aí a exposição, a gente tem uma exposição itinerante, onde tem personalidades negras, e a gente coloca essa exposição em vários lugares. Essa semana ela foi para o SIC Pimentas, e agora Legal. ela está indo para o ambulatório da criança. Muito bom. Pode ir passando, Lucas. Você vê, né? É um trabalho bastante atuante, né? E esse Novembro Negro, uma programação toda especial que foi realizada também, né? Isso. Aí quando chega no outubro, novembro, e a gente termina na Semana de Direitos Humanos, a gente aplica, é o período onde a gente aplica o trabalho, mais, que faz uma divulgação maior. Não é que só faz no novembro, muito pelo contrário. A gente É o faz ano inteiro, o né? ano inteiro. Mas quando chega o Novembro Negro, as outras pastas querem fazer também. Legal. Então a gente apoia as outras pastas a fazerem. E aí, por exemplo, qual que é a ação mais marcante do Novembro Negro? É a que vai acontecer agora quarta-feira, que é a Marcha da Consciência Negra, que já é a 19ª, são 19 anos que a marcha acontece, sob a coordenação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Muito então, bom. a gente também apoia a marcha para todos esses anos. A Prefeitura apoia e a organização é do Conselho. Muito bem. Qual é a mensagem que você deixa para a gente, Andréia, diante de tudo que a gente falou, e é muito pouco, diante do que se vive dia a dia, para quem está nos assistindo? Olha, eu penso que enquanto igualdade racial, né, nós temos desafios enormes. E o que eu peço é que as pessoas olhem para além do que elas têm visto, né, do que elas têm ouvido, né. Não se deixe formar pelo que a televisão fala, que é só mais um caso. Não pense que é só ali na televisão que acontece. Procure estudar, procure ler, procure entender por que a gente tem essa questão, esse cuidado, e precisa ter esse cuidado. A gente deve à população negra esse cuidado, porque a gente foi vítima, né, de um período muito grande de escravização. Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais aprofundado. Não se deixe formar pelo que vocês estão ouvindo aí. Com certeza, olha, e o respeito é bom, a igualdade tem que sempre estar presente. Afinal de contas, nós queremos dias melhores, dias de paz, que é o que nós precisamos a cada momento que se passa, né? Entender o outro e saber respeitar também. Agradeço demais a sua companhia, Deus abençoe grandiosamente. Andréia, venha mais vezes, né? Poxa vida, vamos mostrar mais desse trabalho. Esperamos, né, que nessa nova gestão também tenha um espaço especial para que possa continuar esse trabalho que já vem atuante há 8 anos. Né, e que esteja presente cada vez mais para que a gente possa fazer valer, né, todas as leis e tudo que já foi colocado para que possa ser executado, mas que tenha suas ressalvas, né, como a gente sabe que infelizmente ainda tem. Você quer ampliar os trabalhos? Inova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Aqui nós podemos fazer com que você possa aí estar colocando adiante, né, todos os seus projetos, enfim. Envie um e-mail pra gente, novaplaycomunicação@gmail.com. E partiu Fábio de Mel, Dr. Timóteo Penteado, 3.640. Muitas delícias desde cedo, tudo fresquinho, uma mesa de café da manhã maravilhosa até às 11, depois pratos quentes na hora do almoço e do jantar. Muito bom estar com você. Na próxima edição tem muito mais, hein? Deus abençoe grandiosamente sua vida. Muita saúde para você e toda a sua família. E todos os dias estamos aqui assim, juntinho com você. Valeu, Lucas Braga. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá.